Salve, salve, galera! Começando mais um dia aqui no canal do Lessa, véspera de jogo. Amanhã tem bola rolando para Corinthians e Fluminense lá na Neoquímica Arena. Mais uma partida muito difícil, agora mais dentro da normalidade do calendário maluco do futebol brasileiro, jogo atrás de jogo, né? A gente teve umas semanas aí de descanso, sem jogo no meio de semana. Agora, vamos que vamos para mais um desafio nesta reta final do Campeonato Brasileiro, que é muito importante, valendo essa vaga aí na fase de grupos da Libertadores. Jogo dificílimo. Então, vamos falar um pouco sobre essa preparação, mas também sobre... Eu vou trazer a palavra do Matheus Martins aqui, que ele falou na Zona Mista depois do clássico do último domingo. Eu acabei não conseguindo colocar aqui para vocês. Vou trazer a Zona Mista do Matheus Martins, porque ele falou sobre a vontade dele de jogar no futebol europeu. Ontem a gente trouxe notícia aqui em relação ao Matheus Martins. Enfim, vou contextualizar. E sobre a possibilidade de o Sporting de Portugal fazer uma investida pesada para tentar contratar o John Arias em janeiro. Então, muita preocupação aí, porque o Arias, pela grande temporada que fez, com certeza não é só o Sporting que está de olho nele, mas já é o primeiro clube que se tem notícia aí de que vai fazer uma investida pesada para tentar contratar o colombiano na próxima janela de transferências. Deixe seu like, por favor, aqui nesse vídeo, não se esqueça, é aqui, ó, não custa nada, vai aqui embaixo, larga o dedo aí, maceta o like aí pra gente, se inscreva no canal se você não está inscrito, por favor, se inscreva, tá vindo novidade aqui no canal em breve, vou sortear mais camisa oficial do Fluminense, ou camisas oficiais do Fluminense em breve aqui para vocês. Na semana que vem já vamos ter novidades, eu vou anunciar aqui. Então, se você não está inscrito, se inscreva aí, porque evidentemente para participar desse sorteio você tem que estar inscrito aqui. E com as notificações ativadas também, verifique se o sininho está ativo para você não perder nenhuma notícia do Flusão, tá bom? Só falando rapidamente começando a falar sobre a preparação do time, Fluminense finalizando hoje. Ontem foi um regenerativo, hoje o treino que define o time titular no CT Carlos Castilho. Ao longo do dia a gente vai, obviamente, tentar apurar, buscar informações para saber se o Diniz vai manter a equipe ou vai fazer mudanças. Será que o Cristiano finalmente vai ganhar uma vaga de titular? O Diniz vai deixar essa teimosia de improvisar na lateral esquerda, algo que não vem dando resultado já há muito tempo? Colocar um jogador que a gente sabe que é limitado, mas que é da posição. Eu acho que para o jogo contra o Corinthians é fundamental isso, né? Um time muito mais forte, jogando em casa. Eu não iria de jeito nenhum com o Calegari improvisado lá na lateral esquerda. E tem a questão do Matheus Martins, que arrebentou no Clássico, e agora vai chegar pesado aí para voltar ao time titular. Resta saber se o Diniz vai abrir mão do Iago, porque não que o Iago tenha jogado muito bem o Clássico, mas é um jogador de muito mais pegada no meio de campo, de mais marcação, de mais intensidade. Então, acho que paira uma dúvida aí na cabeça do Diniz, certamente. Vamos ver como que o time vai trabalhar nesta terça-feira no CT, e a gente depois vai tentar descobrir a provável escalação do Fluminense para esse jogo contra o Corinthians, um adversário direto ali na luta pelo G4. A gente sabe que vencer lá é muito complicado, então assim, um empate diante das circunstâncias não seria muito ruim, mas em termos de tabela, começa a preocupar um pouco, porque a galera de baixo ali pode encostar. Mas enfim, vamos dizer um passo de cada vez, não vamos nos precipitar aí, porque tem mais alguns jogos aí até o final do Campeonato Brasileiro. O campeonato não termina no próximo final de semana. Sobre o Matheus Martins, galera, eu vou trazer a palavra dele aqui, mas antes, só pedir para você ir lá e fazer o seu cadastro na 1xBet, que é a nova parceira aqui do canal, mais uma empresa que está apostando aqui no canal do Lessa. Eu já apresentei a 1xBet aqui para vocês, mas para quem ainda não conhece, só um minutinho, menos até da sua atenção, a 1xBet é uma das maiores casas de apostas do mundo, tanto é que tem parcerias com o Barcelona, com o Liverpool, com o Tottenham, com a Liga, enfim, é uma empresa gigantesca, de muita credibilidade, e está apostando aqui no canal do Lessa. Então você, clicando aqui no link que está aqui no primeiro comentário fixado, você vai direto para o site da 1xBet e usando esse bônus aqui, Lessa, bônus Lessa, você vai ganhar bônus em dobro até R$ 1.200, é isso mesmo. Se você depositar R$ 1.200, você vai ganhar R$ 2.400 no total para apostar. Você vai ter R$ 2.400 para apostar. Então, assim, é um bônus. É o maior do ramo, é o maior do mercado, mas é claro, se você não tem esse dinheiro, obviamente você pode colocar qualquer valor, 20, 30, 50, 60 reais, você já vai ter bônus em dobro para começar a apostar na 1xBet, que, repito, é uma das maiores casas do mundo, está apostando aqui no nosso trabalho, e é uma maneira que você tem de contribuir, de ajudar demais aqui o canal, porque isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Então é mais uma forma que você tem de demonstrar apoio aqui pelo meu trabalho, e eu conto muito com vocês, tá bom?
Seguindo aqui, então, para falar do Matheus Martins. Ontem, vou deixar aqui, perdão, gente, porque a garganta realmente, eu acordei com a garganta muito ruim hoje. Tomara que não piore. Mas, enfim, eu vou deixar aqui para vocês o vídeo de ontem. Está aqui também no canal, só voltar lá depois para assistir. Quem ainda não assistiu, com informações exclusivas e muito importantes sobre o Matheus Martins. Ontem saiu algumas informações de que a venda dele estaria encaminhada já para o Udinese da Itália, mas eu trouxe a informação de que não há ainda um acordo para o pagamento em relação a tempo de pagamento e forma de pagamento também. Então a negociação, no momento, ela está estagnada. O Fluminense já fez uma conta proposta, não quer ficar apenas com 90% do Matheus Martins, aliás, com 10%, quer ficar com 15% do jogador. E a Udinese, pelo que a gente tem de informação, já aceitou a proposta de 9 milhões de euros, que dá a conta proposta que o Fluminense fez, né? Que dá mais ou menos 47 milhões de reais. Então, o que resta para essa negociação ser fechada, basicamente, é a Udinese começar a pagar o Fluminense em 2022 e não somente em 2023, como eles desejam. Né? Foi isso que eu falei no vídeo de ontem. Em relação ao parcelamento também. O que acontece? Foi uma outra informação que eu tive. A questão também envolve fair play financeiro. A Udinese não poderia gastar mais neste ano, porque senão iria ultrapassar o fair play financeiro. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Então, esse é um entrave no momento e eles estão tentando encontrar uma maneira de solucionar esse problema, ou a negociação só vai ser fechada quando abrir a próxima janela de transferências, que aí já é um outro contexto, a Udinese vai poder voltar a contratar. São as informações que eu tenho. E o Matheus Martins falou na zona mista sobre a vontade dele em jogar no futebol europeu, sobre o grande clássico que fez também. Então, como eu não trouxe a zona mista aquele dia aqui para vocês, eu vou deixar aqui a entrevista do Matheus Martins, quando ele fala também sobre essa possibilidade de jogar lá na Europa. Muito feliz pela minha partida, pude entrar, ajudar a equipe, sofrer o pênalti, fazer o gol. Claro que nosso objetivo era a vitória, mas agora é dar continuidade, continuar trabalhando com os pés no chão, para a gente conseguir o nosso objetivo, que é a vaga na Libertadores direto. Foi muito bacana a sua explosão assim no gol, né? Acho que não tá nem aí pro cartão, né? Porque no momento tira a camisa e chama a torcida que até você sofreu o pênalti e tal, parecia não tá indo tanto com o time. Conta pra gente como é que foi a emoção, o que passou, um jogo importante para você, e a sua reação mostrou o quanto que foi. Sem dúvida, minha família toda aí, com essa torcida também, estava apoiando a gente. Creio que nos minutos finais aí, não estava muito acreditando no empate, mas a gente lutou até o final, conseguimos empatar o jogo, e agora é um ponto importante para a gente conseguir a nossa vaga direto na Libertadores. Matheus, o que o Fernando Diniz falou para você ali antes de você entrar? Teve algum papo? Qual era a orientação para você fazer o que ali para tentar mudar a história do jogo, como você conseguiu? Ele falou comigo, falou para mim ir para cima, jogar leve, jogar solto, e mandou eu aprontar alguma coisa no jogo, e graças a Deus consegui sofrer o pênalti e fazer o gol, graças a Deus. Você não vinha no seu melhor momento, quando chegou ali para o Botafogo agora e abre o time. Como é que foi para você nesse período que você sentiu que você não estava conseguindo desempenhar o que você desempenhou, não estava na sua melhor fase, não estava conseguindo mostrar o seu futebol? Como é que você trabalhou isso para tentar corresponder como você correspondeu hoje nesse clássico, decidindo o clássico? Eu encaro como muito tranquilo, tenho só 19 anos, tenho muito que aprender ainda. Vinha numa sequência muito boa com o Diniz, de vários jogos de titular aí. Creio que a sequência acho que acabou me atrapalhando um pouco, conforme os jogos muito pesados também. Acabei dando uma queda, mas agora continuei trabalhando, firme, cabeça boa, espero dar continuidade no trabalho. Matheus, até que ponto existe realmente a possibilidade de você deixar o Fluminense e ir embora para a Udinese da Itália? Isso aí é o que estão especulando aí. Até o momento que eu sei é que as negociações estão andando, estão em andamento. E quando acertar alguma coisa, todo mundo vai ficar sabendo. E até onde eu sei é que a negociação está em andamento ainda. Evoluindo ou não? Eu não sei ainda. Você quer ir? Tenho um desejo de jogar sim fora, na Europa. Creio que isso vai acontecer no momento certo. Se tiver que acontecer agora, vai acontecer. Se tiver acontecer depois também não tem problema, mas meu desejo sim é jogar na Europa, mas tudo no momento certo, tudo no tempo de Deus. O que você pensou ali antes de entrar em campo? Que você entrou com tanta vontade, foi logo partindo para cima na jogada que sofreu o pênalti. O que passou pela sua cabeça antes? Você estava com vontade de mostrar serviço, de ir para cima?
Com certeza o time tava precisando, né? A gente tava com a posse de bola, mas não tava sendo muito agudo. Pude entrar, pude ir para cima, fazer o meu jogo, fazer o que eu sempre fiz na base e pude ajudar a equipe, graças a Deus, e a sair com empate. E agora trabalhar essa semana, que quarta-feira já tem um jogo importantíssimo. Dá para você dar o detalhe do gol de empate? Qual foi o detalhe ali? Como é que você viu o lance, o oportunismo seu? Eu acho que eu troquei passe com o Ganso, acho que achei o Samuel na linha de fundo, ele cruzou, o Nathan chutou, acho que sobrou para mim e eu pude ser feliz e fazer o gol. Como você falou aqui, praticamente a temporada quase inteira você foi titular, né? E acho que acaba tendo uma cobrança muito grande em você, o Luiz Henrique saiu, enfim. E hoje a gente vê até quando entrou um Matheus diferente, o quanto que você, fazendo uma análise, pode ter sido importante, e pela experiência do Diniz, você ter ido para o banco de reservas para você entrar do jeito que você entrou na partida de hoje? O Diniz é um cara que, quando chegou, me botou para jogar. Ele, assim como ele me botou, ele sabe o momento de ter me tirado. Acho que, como eu falei, estava vindo uma sequência muito grande de jogos muito pesados. Creio que isso acabou influenciando um pouco, mas fiquei no banco aí e podia entrar leve, solto, descansado para ajudar a equipe. Portanto, o Matheus Martins, galera, assim, eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Sinceramente, a gente sabe que os moleques têm vontade de jogar na Europa. Eu acho até sincero da parte dele, tenho vontade de jogar na Europa, tenho vontade de sair quando for, né? Quando for o momento, quando o Fluminense aceitar a proposta, enfim, quando as coisas realmente tiverem de acontecer. Eu não vejo problema nenhum nisso. A gente sabe que a maioria desses garotos, o sonho deles é jogar na Europa, é ir para o futebol europeu. Então eu não vejo isso como uma ingratidão nem nada. E quando ele estiver no Fluminense, se ele estiver honrando a camisa do Fluminense, e ele não vai sair de graça, ele vai dar algum retorno para o clube, apesar de ser abaixo daquilo que a gente esperava. Mas, enfim, eu sinceramente não vejo problema nessa declaração. Alguns jogadores são mais identificados que outros, isso é normal, mas eu pelo menos trato isso com naturalidade, porque o cara pode vir e dar uma entrevista e falar, não, quero ficar no Fluminense, não, quero fazer história aqui, quero fazer carreira aqui, e a gente sabe que isso não vai acontecer, porque vai ser vendido. E a gente sabe que, no fundo, acho que todo jogador quer, sonha com seleção, sonha com futebol europeu, então eu não vejo, sinceramente, eu não vejo problema nisso. Vamos ver como é que essa negociação ela vai se desenrolar. Aliás, outra coisa que eu queria falar, me decepciona muito a postura do Fluminense depois dos jogos, seja em derrota, seja em vitória, a gente observa que é praticamente um padrão. Depois da reação no clássico como aquele, o empate em 2-2, da forma como foi, e só o Matheus Martins apareceu para falar com a imprensa. E quando perde é a mesma coisa, ninguém coloca a cara na reta, então estou falando agora para não dizer, só fala quando perde. Não, quando ganha e quando perde. Eu acho uma falta de consideração com o torcedor, não é que a gente não, mas com o torcedor, de ter alguns jogadores falando. Eu falei isso nas redes sociais, no jogo contra o Corinthians perdeu uma final no Maracanã para o Flamengo. E todos os jogadores, inclusive Fagner e Matheus Vital, que perderam os pênaltis, todos os jogadores que foram requisitados na zona mista, pararam e deram entrevistas exaustivas, ficaram lá mais de meia hora, 40 minutos. Eu estava lá entrevistando, inclusive. Então, assim, é absolutamente lamentável isso. Uma zona mista que não existe, porque os jogadores não passam todos ali. É uma zona mista fake, né, que a assessoria de imprensa tem que fazer um trabalho de levar o jogador até lá. Então, assim, eu acho uma falta de consideração como torcedor. Ainda mais no momento bom, poderia ter mais gente falando, a gente poderia abordar mais situações sobre o jogo, mais situações sobre o trabalho, e a gente não tem essa oportunidade. Para mim, isso é muito lamentável e repito, é um padrão que vem sendo no Fluminense. Para encerrar aqui, galera, falando sobre John Arias. John Arias está na mira do futebol português. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. O jornal O Jogo, ele traz aqui essa informação em sua capa de que o Sporting está interessado na contratação do John Arias e vai fazer um investimento em janeiro, um investimento pesado. Já estou falando com algumas pessoas lá em Portugal para saber sobre essa possibilidade de fato, ainda não tive nenhum retorno concreto, mas ainda não tem negociação em andamento, importante frisar isso. Não houve nenhuma proposta ainda, é uma sinalização de que o Sporting vai vir pesado para tentar contratar John Arias. E aí, o ideal seria o Fluminense, de fato, conseguir comprar os 50% restantes dos direitos dele, que a gente não sabe se isso será possível. A gente lembra que há pouco o clube
fechou há pouco a compra fechou o pagamento dos 50% que comprou do John Arias junto ao Patriotas lá da Colômbia por 3 milhões de dólares, foi o que o Fluminense pagou por 50% dos direitos dele, aliás, 3 milhões de reais, perdão, foi o que o Fluminense pagou pelos direitos dele, e agora esses 50% restantes, obviamente, não vai valer só isso, né? O clube colombiano não é bobo e vai querer um valor maior. Então, resta saber se o Fluminense vai conseguir arcar com o valor pedido. A gente não tem ainda informações sobre essa possível nova oferta, se o Fluminense já fez essa proposta. É possível até que já tenha feito, a gente vai tentar apurar, mas seria muito importante isso para ter uma segurança ainda maior. De qualquer forma, o Fluminense tem os direitos do John Arias e tem contrato com ele até 2025. Então, está bem resguardado. Agora, tem que saber o quanto o Porto vai estar disposto a pagar para tirar o John Arias do Fluminense e também a proposta que será feita para ele, que pode ter um peso muito determinante. Afinal, jogar no Sporting pode significar jogar uma Liga dos Campeões, vai ganhar euro, um salário muito mais alto, não tem nem como competir financeiramente falando. Então, assim, se vier uma oferta, se os portugueses vierem realmente pesado, é uma situação muito preocupante, porque o John Arias é um jogador espetacular, é o grande, talvez o grande ou dos grandes jogadores ao lado do Cano, também do Ganso, que voltou a jogar bem do Fluminense na temporada, são 16 gols, 15 assistências, só ele participou de 27,9% dos gols do Fluminense no ano, são números incríveis, numa segunda temporada em que ele se recuperou, né, teve um primeiro ano difícil, se adaptou, e hoje é esse jogador consolidado, jogador importantíssimo para o Fluminense. Então, assim, resta torcer para que o clube consiga, de alguma maneira, ficar com o John Arias. Porque você imagina ir ao mercado para buscar um jogador com essa mesma categoria e quanto custa um jogador hoje do nível do John Arias, para você pagar por ele. Além de ser difícil de encontrar, né, por um preço minimamente acessível. Então, assim, ainda não tem negociação, não vamos criar alarde ainda num desespero. Vamos com calma, ainda não tem negociação, mas é fato que isso deve ocorrer na próxima janela de transferências, enfim. Tomara que o Fluminense não perca o John Arias, porque seria realmente uma perda absolutamente lastimável. É isso, galera. Deixa um comentário aqui, quero ver vocês. Se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito, deixe seu like. Não se esqueça, deixa o like aí, que é muito importante. Tamo junto, pessoal. Vamos embora.